Olá pessoal, eu preparei uma aula da disciplina de probabilidade estatística. Essa aula refere-se a princípio de contagem. Neste material eu não resolvo nenhum exercício proposto, eu simplesmente revejo alguns exemplos que estão no material texto, no livro texto. Então é imprescindível que vocês utilizem o material texto, o livro texto, e que vocês abordem, coloquem também as dúvidas referentes aos exercícios propostos na plataforma, porque além de servir para nós sabermos onde vocês estão com dificuldade, a gente vai direcionar, a gente vai fazer uma videoaula referente só a essas dúvidas. A gente vai solucionar todas as dúvidas que forem colocadas por vocês no fórum. Então, a primeira coisa que a gente vai ver nessa aula é o princípio fundamental da contagem. Esse princípio também é conhecido como princípio da multiplicação. Diz o seguinte: se uma operação puder ser realizada de nenhuma forma, se para cada uma dessas formas uma segunda operação puder ser realizada de em duas formas, então as duas operações podem ser realizadas conjuntamente de em uma vezes em duas formas. As operações podem ser, por exemplo, como vestir uma calça, escolher uma calça, por exemplo, e escolher uma camisa. Escolher uma calça dentre 5 e escolher uma camisa dentre 6, ou escolher um sapato dentre 2, por exemplo. Isso são as operações. Esse princípio, obviamente, pode ser estendido para uma quantidade qualquer de experimentos, finito, claro. Se experimentos ou tarefas podem ser realizados de tal forma que o primeiro tem N1 possíveis resultados, e se para cada um desses N1 possibilidades há N2 possíveis resultados para o segundo experimento, e se para cada um dos possíveis resultados dos dois primeiros experimentos, ou seja, do primeiro e do segundo experimento, há N3 possíveis resultados de um terceiro experimento, e seguir com a ideia indutiva, assim por diante, então o número total de possíveis resultados dos R experimentos nesse processo sequencial é dado por N1 vezes N2 até NR. Então, para ilustrar, vamos ver um exemplo. Se uma pessoa tem à disposição 4 camisas e 3 calças, ao se levantar pela manhã, ela seleciona uma camisa e uma calça qualquer para se vestir. De quantas maneiras possíveis a pessoa pode se vestir? Então, note primeiramente que escolher uma calça independe de escolher uma camisa, por exemplo. Então, se você notar N por 4 e M por camisas, então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que a quantidade de maneiras possíveis para essa pessoa se vestir vai ser dado pelo produto, 4 vezes 3. Ou seja, eu explico aqui, observe que essa atividade consiste de duas partes. A primeira é a seleção de camisa, com N igual a 4 possibilidades. A segunda é a seleção da calça, com M igual a 3 possibilidades. Então, usando o princípio da multiplicação, que é o princípio fundamental da contagem, temos M vezes N, que é 4 vezes 3. Isso é 12 maneiras diferentes de se vestir. Note o seguinte, que ao usarmos o princípio fundamental da contagem, determinamos de antemão que o número de maneiras possíveis de realizar uma determinada tarefa não influencia as outras possíveis tarefas. Ou seja, por exemplo, nesse exemplo, escolher uma camisa é um evento independente de escolher uma calça. Não existe influência nenhuma entre escolher uma camisa e escolher uma calça. Então, o segundo exemplo diz o seguinte: obtenha o número total de placas para carros que podem ser feitos se cada placa deve ter 3 letras diferentes e 4 números. Então, note primeiramente que as letras são 3 numa placa, tem que ser distintas. E os números não necessariamente, aliás, não precisam ser distintos. Então, como nosso alfabeto tem 26 letras, então, e essas letras têm que ser distintas, a gente tem no primeiro espaço da placa 26 possibilidades. Quando a gente escolhe uma letra para o primeiro espaço da placa, a gente tem simplesmente 25 para a segunda, porque já fixou uma letra no primeiro espaço da placa. Então a gente tem 26 para o primeiro, 25 para o segundo, seguindo a mesma ideia, a gente vai ter 24 para o terceiro. Obviamente esse produto não vai dar 104. Eu errei aqui na hora de digitação. Então a gente tem 26 vezes 25 vezes 24 maneiras apenas para escolher as letras. Só que na placa também tem números. Como a escala de variação dos dígitos é de 0 até 9, qualquer número pode ser escrito com os dígitos nessa escala. E a gente tem 4 números na placa, e esses números não precisam ser distintos. Então a gente tem 10 números para o primeiro elemento da placa, referente a números, 10 números para o segundo, 10 números para o terceiro, e também tem 10 números para o quarto que eu não coloquei aqui. Eu errei aqui quando eu estava digitando. Então a gente vai ter
26 vezes 25 vezes 24, referente às letras, vezes 10 elevado a 4, referente a números. Então a gente vai ter 26 vezes 25 vezes 24, vezes 10 elevado a 4, maneiras de escolher, número total de placas para carros. O número total de placas para carros vai ser 26 vezes 25 vezes 24, vezes 10 elevado a 4. Outro exemplo diz o seguinte: lançamos um dado honesto 6 vezes consecutivas. Qual o número possível de resultados desse lançamento? Então, quando você lança um dado, você tem 6 possibilidades. Você tem a face 1, a face 2, 3, 4, 5, 6. Então, você lança um dado, você tem 6 possibilidades. Lançar um dado uma vez independe de lançar duas vezes. São eventos independentes. Então, você lança o primeiro dado, você tem 6. Você lança o segundo, você também vai ter 6. Você lança o terceiro, você também vai ter 6. Você lança o 4, vai ter 4, por aí vai. Então, como são eventos independentes, ou seja, são eventos independentes, então você pode, garante pelo princípio fundamental da contagem, que a quantidade o número possível de resultados desse lançamento vai ser dado pelo produto de 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, 6 elevado a 6. Isso está garantido pelo princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Um outro princípio importante é o princípio das casas de pombo. É um princípio bastante simples, também conhecido como princípio das gavetas. Diz o seguinte: supõe que você tem uma casa de pombos, e essa casa de pombos tem N buracos, e admita que existe uma quantidade de pombos que é maior do que a quantidade de buracos. Ou seja, admita que existe uma quantidade de N de pombos, e essa quantidade de N seja maior do que a quantidade de N de buracos. Tem mais pombos do que buracos. Então, esse princípio garante que existirá pelo menos uma casa que será ocupada por mais de um pombo. Bastante elementar isso, e é bastante intuitivo. Se você tiver uma quantidade de pombos maior do que a quantidade de casas, então todos os pombos serão alocados em uma casa, em uma das casas, então existirá pelo menos uma casa que conterá mais de um pombo. Um exemplo: em um grupo de 8 pessoas, pode-se afirmar que pelo menos 2 pessoas comemoram o aniversário no mesmo dia da semana, claro. Porque você tem, os dias da semana são 7. Se são 8 pessoas, então você vai ter, pelo menos, pode ter mais, mas pelo menos pelo menos 2 dessas pessoas farão aniversário no mesmo dia. Isso está garantido pelo princípio da casa dos pombos. Imagine que, por exemplo, que as pessoas são as gavetas e que os dias das semanas, aliás, que os objetos são as pessoas e que as gavetas são os dias da semana. Como a quantidade de objetos é maior do que a quantidade de gavetas, ou seja, 8 é maior do que 7, então existirá, pelo princípio da casa dos pombos, pelo menos 2 pessoas que farão aniversário no mesmo dia. Outro exemplo: qual o número mínimo de vezes que deve ser lançado 2 dados para que possamos assegurar que a soma dos resultados obtidos pela soma dos valores obtidos nas partes superiores dos dados seja maior do que 12? Note o seguinte: note que quando você lança 2 dados, a soma dos possíveis resultados dessas partes obtidas variam de 2 até 12. Vai ser 2 quando sair 1 em 1, e vai ser 12 quando sair 6 e 6. Ou seja, a quantidade de números possíveis, a soma dos resultados obtidos pelo lançamento de 2 dados, a soma dos resultados das passas, vai variar entre 2 e 12. Note que entre 2 e 12 tem quantos números? Tem 11. Então, se você pode ter no máximo 11 resultados distintos. Então, se você lançar os dados 12 vezes, você garante, como 12 é maior do que 11, você garante pelo princípio da casa dos pombos que ao menos ao menos em 2 ocasiões obteremos o mesmo resultado. A gente pode ter no máximo 11 resultados distintos. Pode ser de 2 até 12. Se você lançar 12 vezes o dado, então você vai garantir que essa soma já saiu nos 11 primeiros lançamentos. E isso está garantido pelo princípio da casa dos pombos. Então você garante que se você lançar 12 vezes, a quantidade mínima vai garantir com exatidão que ao menos em 2 ocasiões o mesmo resultado já saiu. A mesma soma já saiu. Então está aqui a solução, com bastante detalhe. O outro princípio é o princípio da inclusão e exclusão. Esse princípio se baseia no seguinte: se você quiser obter a cardinalidade da união
de vários conjuntos. A cardinalidade é a quantidade de elementos que tem na união de vários conjuntos, por exemplo. Como é que você obtém? Independente de se esses conjuntos são disjuntos ou se ele tem interseções. Por exemplo, se você tiver n conjuntos, considere aqui A1, A2 até a n conjuntos, e esses conjuntos são finitos. Como é que você obtém a cardinalidade desses conjuntos? Da união desses conjuntos. Então, o princípio da inclusão e exclusão garante que a cardinalidade da união, essas duas barrinhas aqui, eu denotei aqui embaixo, é denotado no livro pela cardinalidade do conjunto. Esse barra aí, barra, denota a quantidade de elementos que tem no conjunto aí. Para todo i, obviamente, variando o conjunto de i's. 1 até n. Então, a união, a cardinalidade da união vai ser a soma das cardinalidades de todos os conjuntos. 1 a 1, obviamente, cardinalidade do primeiro, mais a cardinalidade do segundo, mais essa soma, menos a soma das interseções das cardinalidades das interseções 2 a 2. Você pega a interseção do primeiro com o segundo, do segundo com o terceiro, do primeiro com o terceiro, por aí vai. Todas as possíveis combinações das interseções 2 a 2. Você vai retirar as interseções 2 a 2, todas as interseções 2 a 2, as cardinalidades das interseções 2 a 2, mais a soma da cardinalidade das interseções 3 a 3, e por aí vai. Onde esse menos 1 aqui é controlado pela quantidade de conjuntos que tem. Por exemplo, se n for igual a 3, você vai ter a cardinalidade dos três conjuntos vai ser a cardinalidade do primeiro, mais a cardinalidade do segundo, mais a cardinalidade do terceiro, menos as interseções 2 a 2. Quais são? São a interseção do primeiro e segundo, segundo terceiro, primeiro e terceiro, e só adicionado a interseção dos três conjuntos. Então, isso seria a cardinalidade da união dos conjuntos. Obviamente, esse é um princípio esse princípio da inclusão e exclusão, ele está demonstrado no material, na apostila. Então, por questão de tempo e também de trabalho, porque está em texto de trabalho, eu preferi não colocar essa demonstração. É bastante elementar. Então, um exemplo. Imagine um grupo de amigos e este grupo está planejando comer pizza em uma festa. Se 13 comem pizza portuguesa, 10 comem pizza salame italiano, 12 comem queijo extra, 4 comem tanto pizza portuguesa quanto salame. Existe uma interseção entre os dois primeiros conjuntos aqui. 5 comem tanto salame quanto queijo, outra interseção. 7 comem tanto portuguesa quanto queijo extra, e 3 comem de tudo. Então, a gente pode usar o princípio da inclusão e exclusão para determinar quantos amigos existem nesse grupo. Então, bastante simples também, basta definir os conjuntos. Então, defina o conjunto amigos que comem pizza portuguesa. Como 13 comem pizza portuguesa, então a cardinalidade de A é 13. Defina B, os amigos que comem pizza salame italiano, como a cardinalidade desse conjunto. Aliás, como 10 comem pizza salame italiano, então a cardinalidade de B é 10. E também defina C, os amigos que comem pizza 4 queijos. Pizza queijo extra. Então, 12 comem pizza queijo extra, então a cardinalidade desse conjunto é 12. Agora, note que 4 comem tanto pizza portuguesa quanto salame, então a cardinalidade de A inter B é 4. 5 comem tanto salame quanto queijo extra, então a cardinalidade de B com C é 5. E 7 comem tanto portuguesa quanto queijo extra. Ou seja, a cardinalidade de A e C é 7. E também 3 comem de tudo, ou seja, a cardinalidade dos três conjuntos é 3. Então, por meio do princípio da inclusão e exclusão, ou seja, como temos 3 conjuntos, então aqui em cima, calma, por favor, aqui em cima, esse N aqui, esse N aqui é 3, esse N aqui é 3, enfim. Você vai ter, esse N aqui é 3, você vai ter o seguinte, a união, a cardinalidade da união vai ser a cardinalidade do primeiro, mais a cardinalidade do segundo, mais a cardinalidade do terceiro, menos as cardinalidades das interseções 2 a 2, a cardinalidade de A inter B, B inter C e A inter C. E também adicionado a cardinalidade da interseção dos três conjuntos. Fazendo essa conta, tem 22 amigos no grupo. Então, é um exercício bastante simples. Um outro tópico importante são as variações com repetição.
amostra com ordem e com substituição. Suponha o seguinte, suponha que temos uma gaveta com N objetos distintos e desejamos realizar castrações ao acaso de um objeto ao mesmo tempo. Ao efetuar uma extração, registramos o objeto, ou seja, te retira o objeto e marca ele, grava ele, marca ele com o pincel, por exemplo. Aí depois retorna o objeto. A gente está vendo primeiro variação com repetição com substituição. Então, pega um objeto, retira, marca ele e retorna a gaveta. Desta forma, o objeto pode ser selecionado várias vezes. Ele está retornando ele à gaveta. Então, em cada extração, temos N objetos possíveis para serem escolhidos. E ao efetuarmos castrações, temos o seguinte, que o número total de arranjos que podem ser obtidos destas gavetas ao se fazer castrações é N elevado a K. Ou seja, para escolher o primeiro objeto, você tem N possibilidades. Então você tira ele, marca e retorna. Então você vai para o segundo objeto, para você tirar ele novamente. Para você fazer a segunda extração, você também tem N objetos. Então você pode tirar ele novamente. Então se você fizer outra extração, você pode pegar, você vai ter N objetos também. Então você pode tirar novamente. Se você fizer K extrações, você vai ter N elevado a K objetos. Isso é bem trivial. Então, o número N elevado a K é chamado de ordenação com repetição. Repetição porque ele está substituindo o elemento novamente na gaveta. Então, a gente pode tirar ele. Pode repetir. Dizemos que a amostra é com ordem, se é importante a ordem que os objetos são obtidos. Dizemos que a amostra é com substituição, se cada elemento selecionado pode ser reincorporado à gaveta. Acabei de falar. Um exemplo. Suponha que temos um conjunto de 60 caracteres distintos. Quantas senhas ou palavras-chave de comprimento 6 podem ser construídas usando esses 60 caracteres? Então, este exemplo é claramente um problema de ordenação por repetição. Cada caractere está errado aqui. Como cada caractere está errado aqui, essa palavra está errada. Então, nós temos 60 caracteres disponíveis. E esses 60 podem ser escolhidos para colocar na primeira posição da senha, por exemplo. Então, como a senha tem que ter 6 dígitos, então você pode escolher, você tem 60 maneiras para escolher o primeiro, e essa senha não necessariamente precisa ser distinta, então você tem 60 maneiras para escolher o segundo dígito também, você tem 60 para escolher o terceiro dígito, você tem 60 para escolher o quarto, 60 para escolher o quinto e 60 para escolher o sexto. Então, o produto vai ser exatamente a quantidade de senhas ou palavras-chave em comprimento 6 que podem ser construídas usando esses 60 caracteres. Isso é garantido pelo princípio fundamental da contagem. Claro, note também que esse produto aqui não vai dar 606, eu errei aqui em conta, ou em digitação. As variações sem repetição, só sendo agora que sem substituição, ou seja, a gente vai tirar um objeto e não vai repor ele. Então, suponha que está na mesma situação. Tem uma gaveta com objetos, dos quais se devem extrair um a um cada objeto. Suponha que nesta situação a amostra é sem substituição, isto é, a gente retira o objeto e não devolve mais a gaveta. Então, o total de arranjos que podemos obter é o seguinte: tem N possibilidades para o primeiro objeto, depois que a gente retira um, a gente vai ter N-1 para o segundo. Retira o segundo, vai ter N-2 para o terceiro. Retira o terceiro, vai ter N-3 para o quarto. Retira o késimo, vai ter N-K-1 para o késimo. Então, eu explico aqui embaixo. Note que há K fatores na expressão anterior. O primeiro fator é N, isto é, devido ao fato que temos qualquer dos N objetos para serem colocados na primeira posição. Para a segunda posição, temos N-1 objetos, também pelo mesmo argumento. E para a terceira posição, temos N-2, e assim por diante. Novamente, pelo princípio da multiplicação, a resposta é o produto indicado na equação 1. Ou seja, esse produto aqui, essa expressão. Agora, note o seguinte, note que essa expressão aqui nada mais é do que a permutação de N em K. Porque a permutação de N em K é dada por N fatorial sobre N menos K fatorial. Então, essa relação aqui, essa expressão 1, ela é nada mais nada menos do que a permutação de N em K. Um exemplo de como usar a permutação. Agora está travando aqui. Agora vai.
De quantas formas podem ser atribuídos o primeiro, segundo e terceiro prêmio em uma rifa de 10 boletos numerados de 1 até 10. Então, o primeiro prêmio, a gente tem 10 possibilidades. Né? Para o segundo, a gente tem 9. E para o terceiro, a gente tem 8. Então, isso também poderia ser visto como a permutação de 10 a 3. Isso daria 720. Então, é um problema bem simples de permutação. A gente não está repetindo, então não tem como um problema sem repetição. Então tem 10 objetos que devem ser extraídos no primeiro, 9 e depois 8. Então é um problema bastante simples. Fatorial de n, por exemplo, se você fizesse a seguinte pergunta, qual o número total de formas diferentes que você pode alocar 5 livros no instante? Então você ia ter que exaurir, ia ter que colocar um livro em cada espaço da estante. Você tinha que colocar todos os livros. Então isso é um problema fatorial. A pergunta básica a respeito do número total de formas, nós podemos colocar está errado aqui, em uma ordem linear, um elemento após o outro e, portanto, sem repetição, em objetos distintos, tem como resposta o chamado fatorial de n, dando dado por n fatorial e que vale essa expressão, n vezes n menos 1 até 1. Então, um exemplo. Isso foi justamente isso que eu acabei de falar. Se você tem o número de livros, 7 livros de Harry Potter, quais as formas distintas, o número total de formas distintas em que podemos colocar esses livros em um estante? Então, a gente tem o seguinte, é um problema claramente de fatorial, tem 7 fatorial, pois qualquer dos 7 livros pode ser escolhido para colocar no início da estante, no primeiro espaço da estante. Então, fixado esse livro, restam 6. Esses 6, qualquer um desses 6 pode ser colocado no segundo espaço da estante. Fixado o segundo, restam 5. Então, qualquer um dos 5 pode ser colocado no terceiro. E assim por diante, até exaurir. Então, a gente tem 7 fatorial. É um problema de fatorial. Bastante simples também. Claramente sem repetição, né? Então, permutações circulares. Elas são utilizadas quando os elementos devem ordenar-se em um círculo. Por exemplo, as diretivas de uma empresa reunidas ao redor de uma mesa, de modo que o primeiro elemento alocado no ciclo determine o início e o final da amostra. Neste caso, apenas interessa a posição relativa dos objetos entre si. Desta forma, o número total de maneiras para dispor os n elementos é. Imagine que você está sentado numa mesa, e uma mesa redonda. Então, existem n pessoas. Então, as outras n-1 pessoas podem mudar de local. E claro, o primeiro elemento, que é você, que está nesse ciclo, determina o início e o final da amostra. Então, como existem n-1 pessoas, então existem n-1 maneiras delas se misturarem, delas mudarem de posição nesse ciclo. Então, por exemplo, um exemplo. Uma sala, 6 crianças que desejam brincar de roda. De quantas formas distintas as crianças podem formar a roda sem que haja repetição? É um problema sem repetição. Então, note que esse é um típico caso de permutação circular. Daí, o número total de formas para criar a roda é 6 menos 1 fatorial. 5 fatorial. Você tem 6, o n é 6, então vai ser 6 menos 1 fatorial. Bastante simples. Então, a combinação de n a k. Lembremos que quando a ordem importa, temos n, aqui é a permutação, n fatorial sobre n menos k, possibilidades. Suponha que as amostras agora devem ser ordenadas, deve ser sem ordem e sem substituição. Ou seja, a ordem não importa, e também é sem substituição. Então devemos retirar os arranjos que estão sendo contados k vezes. Isto é, é bem simples, é só dividir essa quantidade aqui pela quantidade de vezes que o k elemento está sendo contado. O késimo elemento está sendo contado. Ou seja, basta dividir isso aqui por k fatorial. Ou seja, devemos retirar os arranjos que estão sendo contados k vezes. Isto é, devemos deduzir as vezes em que os mesmos k elementos podem ser permutados uns com os outros. Assim, para obter os arranjos em que a ordem não importa, devemos então dividir esse fator aqui, que é a permutação, por k fatorial. Essa razão se chama combinação de n em k, quadrantada por isso aqui. Em que n é o total de elementos e k é o número de elementos escolhidos
Este número também é conhecido como coeficiente binomial de n em K, pois ele aparece na expressão binomial abaixo. Vai ver o teorema aqui. Esse termo, esse coeficiente binomial, ele aparece justamente no binomio de Newton. É o seguinte, seja x e y dois números reais e n um número natural, então, essa soma, x mais y elevado a n, vai ser nada mais nada menos do que esse somatório desse fator binomial, dessa quantidade. Então, esse n é o número total de elementos, o k é o número total de elementos escolhidos, e esse número também é conhecido como coeficiente binomial de n em k, pois aparece na expressão do binomio de Newton. Aliás, isso aqui já estava aqui, né? Um exemplo, seja A um conjunto finito com n elementos, então A possui 2 elevado a n subconjunto. É simples de ver também, porque esse coeficiente NK representa o número de subconjuntos com k elementos desse conjunto de n elementos. Ou seja, esse coeficiente é o seguinte, dá a quantidade de números, a quantidade de subconjuntos com k elementos que podem ser formados desse conjunto aqui com n elementos. Então, se a gente somar em K, vai ter, isso aqui vai ser a quantidade de subconjuntos desse conjunto de n elementos com 0 elementos. Aqui vai ser a quantidade de subconjuntos desse conjunto com n elementos, a quantidade de subconjuntos com um elemento. Aqui vai ser a quantidade de subconjuntos de n com 2 elementos, aqui vai ser a quantidade de subconjuntos de n com n elementos, vai ser só um. Então, isso aqui, usando o teorema binomial, quando n for... deixa eu ver aqui. Isso. Quando n, k for igual a n, isso aqui vai 0, isso aqui vai 0. Então, se x for 1 e y for 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então, eu vou ter só esse termo. Então, essa soma aqui todinha, nada mais, vai ser nada mais nada menos do que 1 mais 1 elevado a n, ou seja, 2 elevado a n. Basta fazer o seguinte, faça x e y igual a 1. Se x for 1 e y for 1, então, só vai ficar esse termo, vai ficar n, quando k for 0, vai ficar n 0, aí vai ficar a combinação de 2 a n, de 3 a n, até n a n, isso aqui vai ficar 1 elevado a esse termo, que é 1, e y, que é 1 elevado a k, é 1. Então vai ficar só esse termo aqui. Então, esse termo aqui vai ser 1 mais 1 elevado a n. Então vai ser 2 elevado a n. É a quantidade de conjuntos, de subconjuntos que podem formar com um conjunto finito contendo n elementos. Então, um exemplo bem interessante. Agora, amostras têm ordem e com substituição. Eu finalmente considero o caso de se realizar k extrações de uma caixa que contém objetos. Agora, está na condição de que cada objeto é extraído da caixa e esse objeto é devolvido. Então, o objeto pode ser selecionado novamente. E que agora a ordem dos elementos na amostra não é importante. Então, a ordem não importa. Então, as maneiras diferentes de selecionar com reposição k objetos de uma população de n objetos, em que a ordem da seleção não interessa, é dada por essa combinação. Um exemplo. Se querem distribuir 15 presentes entre 8 crianças, de quantas formas podemos distribuir os presentes? Ou seja, n é igual a 15, k é igual a 8, enfim. Vai ser a combinação de 15 mais 8 menos 1 a 8. Então, vai dar essa combinação. É só desenvolver. Então, aqui termina essa aula. Espero que tenha ajudado. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma. E é isso. Muito obrigado.